pessoal, mais uma sexta-feira e Saulo Gomes na Boca do Lobo, tendo a honra de apresentar na Boca do Lobo, no lugar do Luiz Carlos, né? O Bronca. Porém, hoje nós temos uma pessoa muito especial, na realidade duas entrevistas espetaculares que vocês não podem perder. A primeira, nessa sexta-feira, véspera de Dia das Mães, domingo é Dia das Mães, né? Eu tenho Edivaldo Pereira Souza, de 60 anos, filho de dona Tereza Pereira com seu José da Silva, nascida em São Mateus. Quem? Vou repetir de novo. Edivaldo Pereira Souza, 60 anos, filho de seu José da Silva e dona Tereza Pereira, nascida em São Mateus. Com esse nome você não sabe quem é? Você ouve ele no seu ouvido há 30 anos. É o maior comunicador do rádio do Vale do Pindaré. Eu vou ter o prazer e a honra de entrevistar o João do Carimbó. Famoso João do Carimbó, locutor de rádio, também ex-vereador de mandato. Olha, tem uma história enorme com a cidade de Santa Inês, que está fazendo agora esse ano mais de 35 anos que ele está aqui na cidade. Eu vou entrevistar o João do Carimbó e daqui a pouquinho, porque agora eu vou chamar os nossos patrocinadores. Feirão dos Móveis, corra que tem oferta pro Dia das Mães, hein? Patrocínio Feirão dos Móveis, corra lá. A Cosmetic, vá na Cosmetic, você vai se vestir muito bem, a roupa, a Cosmetic é ótima. Malharia Santa Inês, DI, nosso amigo Afonso, que cuida da tua cidade, da tua saúde aqui. Ótica Marília, para ver a vida, ter uma visão ótima da vida, vá na Ótica Marília. Muito obrigado, Yara Goulart Empréstimo, há 4 anos aqui no Show do Bronca e agora na Boca do Lobo. LL Solar, energia renovável, energia pura, energia solar, se livre da Semar. Armazém Paraíba, 60 anos de tradição, é o nosso patrocinador. Day Night, é o rastreador para sua moto, para o seu carro, 24 horas por dia. Super Gás Brás, o gás que dura mais, é o gás da família maranhense. Patrick Lazzarini, atendendo no 36539957, é o psiquiatra aqui do Bronca. Império Pizzaria, a melhor pizza do Vale do Pindaré. Você pede de casa de segunda a segunda, você tem atendimento VIP, Very Special. E também nós temos a consultora Marli Alves com o nosso produto da Delícia Vita. É isso aí. Matriz Variedade, Josias. Matriz Variedade vende importado com garantias, é só no Josias. Faculdade Santa Luzia, todos os cursos técnicos que você precisar para os seus filhos é aqui, não precisa mais para outra cidade não. Água Ilha Bela, é a melhor não há do que ela, só a Ilha Bela. Bazar Ipanema, tudo para você e para a mamãe, para sua casa. Melhor preço de todo o Vale do Pindaré. E você com R$10, dê um presente para sua mãe, dê um carro 0 km para ela. Pode concorrer nesse domingo só com R$10. O total, R$55 mil em prêmio. Roda o VT do Facinho de domingo. Mãe merece amor, mãe merece carinho. E para uma mãe tão especial, o Prêmio Facim preparou uma premiação do tamanho do coração dela. São R$55 mil em prêmios. Na primeira rodada, R$1.000. Na segunda, na terceira, na quarta e na quinta rodada, tem uma bolada de R$2.000 em cada. Na sexta e na sétima rodada, são R$3.000 em cada. Na oitava e na nona rodada, tem uma linda moto pop 0 km em cada, ou R$5.000 em dinheiro. E na 10ª rodada, é um lindo Ford Ka 0 km, ou R$30.000 em dinheiro. É neste domingo, 9 da manhã. Sorteio transmitido ao vivo nos estúdios da A2 em Santa Inês. E você acompanha pela TV Record, Canal 7, Rede TV, Mirante FM e pelas principais rádios da região. Com um presente assim, sua mãe vai dizer que você é o melhor filho do mundo. Faça sua doação para o Prêmio Facim no valor de apenas R$10 e boa sorte! A Matriz Variedade, uma loja mais ampla, mais confortável, agora com grandes novidades. Eu convido você a conhecer a nossa assistência, uma assistência completa com peças originais e garantia em nossos serviços. Os melhores técnicos
você encontra aqui. Temos o técnico Laércio, especializado em celulares Android e todos os modelos de tablets. Temos também o técnico Johnny, especializado em todos os modelos de iPhone. E o Francisco, especializado em restauração de software, desbloqueio de senha e atualização de sistema. E a promoção continua. Na troca de um display ou do touch do seu aparelho, na nossa assistência, a película é inteiramente grátis. Matriz Variedades, na Praça da Matriz, em Santa Inês. Já parou para pensar no seu sonho e no lugar para realizá-lo? Então venha para a faculdade que é referência pela qualidade de ensino. Faculdade Santa Luzia. Aqui é o lugar certo. Temos curso em bacharel em enfermagem, técnicos em análises clínicas, técnicos em saúde bucal, técnicos em estética, técnicos em segurança do trabalho, técnicos em contabilidade, técnicos em meio ambiente, além dos cursos técnicos de enfermagem. Contamos com uma biblioteca com grande acervo de livros e todas as salas de aula totalmente climatizadas. Faculdade Santa Luzia, na Rua Wadi Haddad 223, fone 3653-1541, em Santa Inês. Água Ilha Bela, a melhor do Brasil, com mais de 80 mil metros de preservação ambiental. Nossa fábrica segue os mais rígidos padrões de controle de qualidade e nossa água apresenta baixo teor de sódio e pH de 6,7. Realizamos análises diária da nossa água e tudo feito em nosso laboratório próprio. Água Ilha Bela, a melhor do Brasil. Provou e gostou. O mundo é movimento. Por isso, a gente não para. Corre, trabalha, mas o corpo não é uma máquina. É por esse motivo que sempre precisamos de cuidados. A fisioterapia é a ferramenta que não deixa você ficar parado. E fisioterapia em Santa Inês é com o Dr. Afonso Rangel, na Clínica DMI. A perfeita sintonia entre equipamentos de última geração e os profissionais mais capacitados da região. Dr. Afonso Rangel é na Clínica DMI. É isso aí, estamos de volta com o nosso melhor programa do Vale do Pindaré, sexta-feira, é assistir na Boca do Lobo. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa litúrgica do Vale do Pindaré. É o Edivaldo Pereira Souza, de 60 anos. Vou repetir, Edivaldo Pereira, de 60 anos, filho do seu José da Silva e da dona Tereza Pereira. Nascido em São Mateus, chegou aqui em 1983. Chegou em Santa Inês, vindo de São Mateus, em 1983. E ficou famoso nas madrugadas ao falar no seu ouvidinho na sua casa. É o maior comunicador vivo do Vale do Pindaré, é o João do Carimbó, famoso João do Carimbó. João, venha para cá para mim ter a honra de entrevistar esse professor de comunicação formado pela Faculdade da Vida, né, João? Bem-vindo, querido, tudo bom? Tamo aí, estamos chegando. Pode sentar aqui, finge que você está no banco da rádio que você tocou durante tantos e tantos anos, né? Finge que você está na sua rádio. Seu microfone está ok? Está ligado? Tudo bom, graças a Deus. Você vai ficar à vontade comigo, certo, porque eu tenho certeza que você vai conduzir o programa muito mais do que eu. Ah, onde que é isso? Você trouxe um livro para mim aqui, que eu estou vendo aqui, espetacular, né? Que livro é esse? Olha, isso é um livro dos 45 anos de Santa Inês, um livro que foi editado pelo ex-vereador Madeira, na época presidente da Câmara. E como eu faço parte da história deste município, tem uma página com a minha história, com a minha biografia política, com data de nascimento e meu nome completo, inclusive a cidade onde eu nasci. Tá aqui, tá aqui. Boa tarde, João de Carimbó. Véspera, Dia das Mães, você me dando a honra dessa entrevista, né? E aí eu vou começar a entrevista, eu comecei pelo livro que você trouxe, que orgulhosamente conta parte da tua história, né? O restante da história você vai contar agora para mim. João, já nasceu o João do Carimbó ou nasceu Edivaldo Pereira de Souza? Olha, Saulo, antes de responder a primeira pergunta que você está me formulando, eu quero dizer que estou muito feliz por estar aqui participando desse programa Na Boca do Lobo. Lamento a ausência do nosso querido Luiz Carlos, gostaria que ele também estivesse por aqui com a gente, mas por motivo de seus negócios não está. Mas eu estou muito bem assistido por você, que é realmente um grande profissional. O meu abraço, meu boa tarde aos telespectadores do Canal 7, da TV Remanso, e a toda a equipe da Produtora 2, que muito bem nos recebeu
nessa tarde de sexta-feira para essa entrevista, falar um pouco da minha vida, da minha biografia política, já que eu fui vereador nessa cidade. Só foi vereador ou vai finalizar a vida como vereador em 2020, Carimbó? Olha, na política, tudo pode ser e tudo pode não ser, né? Eu disputei algumas eleições, não alcancei mais o meu objetivo, está nas mãos de Deus. 2020 vem aí, quem sabe se eu não me tornarei candidato a vereador nas próximas eleições. Se eu tiver errado, você me corrija. 30 anos ou mais de profissão, nascido em 1957, chegou em Santa Inês há 34 anos atrás, foi abraçado por essa terra e essa terra o abraçou. Você abraçou a terra e a terra o abraçou. João do Carimbó, quantos anos de profissão como... Deixa aí, gente, o currículo do homem é grande, hein? Comunicador, radialista, animador de festa, animador de palanque, como é que é? Cantador de bingo, comícios, então, perdeu as contas, e radialista por paixão. É isso mesmo, Carimbó? Olha, a minha história à frente de um microfone, dentro de um estúdio de rádio, é muito longa. São mais de 30 anos, como você deixou bem claro. E eu me sinto muito feliz. Sou apresentador de rádio por convicção. Gosto de fazer rádio. É tanto que hoje tenho um programa na 92,1 de 7 às 9 horas da manhã. E para ser bem sincero a você e aos telespectadores do programa Na Boca do Lobo, o Edivaldo Souza, desde pequeno, eu costumo dizer assim. O filho do seu bebê. Edivaldo Souza, desde pequeno, João Carimbó, para quem quiser chamar. Não nasceu João Carimbó. Nasci Edivaldo Pereira de Souza, na cidade de São Mateus, filho de seu Zé da Silva e dona Tereza Pereira de Souza. Ele, um pequeno comerciante, e ela, uma prenda do lar, vamos dizer assim. E cidade? Você nasceu em São Mateus. Quantos irmãos na família? Nós somos 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Algum artista como você ou só tu? Não, os demais trabalham em profissões variadas, né? Mas apresentador de rádio, locutor, na linguagem mais popular, só deu o Edivaldo Souza, o hoje João Carimbó. E aí, lá em São Mateus, você chegou a fazer rádio, ainda jovem ou não? Olha, Saulo, a minha história é muito longa, ela é muito distante da idade que eu tenho hoje. Eu nasci em São Mateus, iniciei os primeiros passos escolares por lá e vim para Bacabal. Quando eu cheguei em Bacabal, morando na cidade de Bacabal com meus familiares, com meus irmãos, com meu pai e com minha mãe, eu fui ao interior. Indo ao interior, um dia eu cheguei na cidade de Bacabal, eu até falei em off para o meu amigo Marquinho, a minha história, como foi que eu me tornei locutor. Eu chegando em Bacabal, tinha um acordeonista, um sanfoneiro, né, tocando na porta de uma loja. E eu com 2 amigos, um primo e um colega meu, lá do interior, eles mais seguros, mais tímidos, né? E eu sempre mais lá na frente. E disse, olha, vocês fazem o seguinte, fico aí na calçada ouvindo minha voz, que eu vou já pegar aquele microfone que estava em cima do tabuleiro, e eu vou falar no microfone. E vocês me escutam para depois você me dizer se minha voz é bonita ou é feia. Por incrível que pareça, eu fui lá, falei, apresentei o sanfoneiro para tocar e na mesma hora, no mesmo dia, eu já fui contratado pela loja para ser locutor da loja, no mesmo dia. Pelo dono da loja lá de Bacabal. Então, na realidade, pelo gerente. A carreira tua começou por uma brincadeira com 2 amigos. Por uma brincadeira com 2 amigos. No comércio de Bacabal. E aí você testou o microfone, o dono da loja falou, não, eu quero sanfoneiro. Não, rapaz, eu quero esse rapaz aqui falando aqui na loja comigo, animado desse jeito. É esse cara que todo mundo quer sempre ver. No mesmo dia eu fui contratado pela loja. É o João do Carimbó pra cima, o João do Carimbó que animava toda essa torcida, todo mundo aqui, tudo quietinho. Até jogo de futebol tu narrava no Binezão. Tentei uma vez, mas não é o meu forte. O Davi Coelho que sabe disso. Muita gente só te conhece pelo rádio, consequentemente não conhece a imagem do João do Carimbó, a não ser aqueles que foram com algum comício que você estava. Então você está com a câmera 4 toda para você, para falar para o teu público, Carimbó. Exatamente. Teu público está ali dentro da câmera 4 te vendo. Ah, rapaz, o Carimbó tá novo ainda, eu escuto ele desde mocinha, né, Carimbó? Carimbó, 60 anos, Carimbó.
60 anos de idade, 30 anos de profissão. O que você tem para falar para esse povo que te escuta desde a época da Ave Maria, 6 horas, né? Desde a época dos programas de rádio, você botou tantos calouros, tanta gente para cantar, importante, né? E eu queria que você falasse para eles da tua história, como começou aqui em Santa Inês, foi no Cine Arte Palácio também, foi? Não. O Cine Arte Palácio não é do meu tempo, né? Quando eu cheguei a Santa Inês, eu cheguei dia 20 de junho de 83 e o Cine Arte Palácio estava nos seus últimos dias. O Franklin Seba já era prefeito, não é? E aí então eu vim trazido para cá, trazido para Santa Inês pelo saudoso Alfredo Seba, irmão do então prefeito Franklin Seba. A história é muito engraçada, o meu ingresso na Rádio Ribamar do Vale do Pindaré, tá? E eu fui fazer o primeiro programa, dia 20 de junho, às 5 horas da manhã, Manhã no Vale. Fui levado pelo Alfredo Seba para estrear na Rádio Ribamar do Vale do Pindaré naquela época. Aí quando foi tipo 5h30, 15 para as 6, por aí assim, o diretor da rádio chegou, o meu amigo Saulo Gomes, e eu estava lá do lado de fora do estúdio, né? Naquela época a rádio era ali no Povoado Relâmpago, né? No Povoado Relâmpago. E... ainda era Pindaré Mirim, Relâmpago. Município de Pindaré Mirim. Aí o Joaquim, que era o diretor, me disse: quem é o locutor que está aí nesse programa? Aí eu respondi prontamente: sou eu que sou o apresentador do programa. Aí ele me disse: olha, eu sou o diretor, falou para mim, você não vai ficar na rádio porque você entrou na rádio sem a minha autorização. Quem tinha me levado era o Alfredo Seba, né? Irmão do Seba. Aí eu prontamente disse: tudo bem, meu patrão, eu só quero que você me dê uma carona até na cidade que eu vou voltar para Bacabal, não tem nenhum problema. Aí ele disse: não, já é quase 6 horas, eu espero você terminar o programa. E eu entro para o estúdio, segui a minha comunicação normal e ele ouviu. Quando ele ouviu que eu saí, mandei tocar 3 músicas, aí que eu saí, disse: não se preocupe não, que já nós vamos embora, já eu vou me despedir para o senhor me levar. Ele disse: não, você vai ficar comigo trabalhando na rádio. Uma história muito engraçada, essa história que eu sempre falo para os amigos. E isso foi o que aconteceu, foi assim que eu entrei na Rádio Ribamar do Vale do Pindaré, no dia 20 de junho de 83. Quer dizer, 20 de 6 de 1983, há 30 e tantos anos atrás, 35 anos atrás, o Simão do Carimbó estreava na Rádio Ribamar do Vale do Pindaré, do antigo povoado, lá no Relâmpago. Relâmpago da cidade de Pindaré Mirim, ainda na época ainda era Pindaré Mirim. E aí eu lhe pergunto, dali da rádio, quais programas você vem desenvolvendo até recente? Olha, eu já apresentei naquela época, na Rádio Ribamar do Vale do Pindaré, eu apresentava Manhã no Vale, um programa que eu trocava de voz e usava o nome João Carimbó, né? Como é que você troca de voz? Eu troco de voz porque eu falo normal, né? O nome é Edivaldo Souza. Quando eu troco de voz, aí é o João Carimbó. Né? É o João Carimbó, balança o chocalho, apita, tá entendendo? Chamo todo mundo de compadre. Ultimamente eu não tenho feito esse tipo de programa. O meu programa agora é voz vamos normal. matar a saudade, né, João? Vamos matar a saudade. Tá todo mundo em casa aqui esperando o apito eu faço. Aliás, meu amigo Marquinhos tá... O apito eu faço. Agora a voz do Carimbó só ele sabe fazer. Como é que era, Carimbó? Dá um... Olha, naquela época eu tinha um dizer que até hoje eu nunca esqueci. A festa do meu sertão é rezada e vaquejada, brincadeira dilatada, novena e renovação, é de buia de feijão, adjunto e agrupamento, em tudo há divertimento, mas o festejo melhor é a gente e um forró de festa de casamento. Eita, mas cadê as palmas pro Carimbó? Aí eu abri. Essa voz fez história aqui desses 20 povoados do interior de Santa Inês e de Pindaré tem mais 30 povoados. É verdade. E é longe o rádio naquela época, né, Carimbó? Realmente, naquela época, o Saulo Gomes, um aviso no meu programa era igual a pessoa mandar um portador na casa de quem ele interessava dar o recado. Botava no programa do Carimbó e o recado chegava aqui. O recado chegava. Realmente foi um tempo que eu tive uma grande audiência aqui na cidade de Santa Inês e na região do Vale do Pindaré. Carimbó, deixa eu te perguntar uma coisa.
eu sei que a vida de rádio, televisão e jornal é muito corrida, né? E a gente às vezes não tem tempo. Quantos filhos o Carimbó está deixando para o mundo, Carimbó? Olha, eu tenho 3 filhas hoje, porque tinha um filho e esse faleceu, né? E eu tenho 3 netos e já tenho uma bisneta. Meu Deus, tu já é bisavô, Carimbó. Ia te perguntar, algum deu para locutor que deu o avô? Olha, eu tenho a minha filha caçula, que é formada em letras, é professora de inglês, ela tem uma voz, só para você ter ideia, ela é evangélica, e eu assisti um culto com ela e vi ela pregando. Na mesma hora eu disse, você vai trabalhar numa rádio comigo. E eu coloquei um programa evangélico para ela na época, né? Só que agora, por questão da profissão que ela abraçou, ela é professora e não está mais fazendo rádio. Tenho um neto, que é o Matheus, filho da minha filha Valdineia, também evangélicos, né? O sonho dele é fazer jornalismo. É fazer jornalismo, Fazer né? jornalismo. Na realidade, Carimbó, você plantou boas sementes, porque você é uma pessoa decente, um cara bacana, quem te conhece, que te compra, sabe o quanto você é bacana quando você é amigo. Eu vou botar algumas fotos aqui e eu queria agora sim que você pudesse virar para a tela aqui e começasse da direita daqui para você. Quem é quem nessas fotos todas aí? O que significa para ti? Olha, isso aqui significa... Cor da blusa branca. Quem é esse blusa branca? A minha vida. Esse ali é meu filho, Gerdevaldo, que Jesus o tem, né? Essa aqui é minha filha Céia. Essa aqui é a Neia, aquela lá de preto é a Valdicleia. Essa aqui é a mãe deles, que é a minha esposa, é a Judite Maria, né? E ali sou eu. Esse rapazão bonito, cabeludo, ainda é tu? Rapaz, tu tá mais novo agora, bicho, do que daquela época. Salvo, por incrível que pareça, só me preocupo com o que eu dou jeito, essa é a receita. Vamos para outra foto do Carimbó. Ele trouxe algumas fotos pra gente, tem um livro aqui pra gente falar sobre isso. Que lugar é esse da cidade pra gente se situar no tempo e quem são essas pessoas que estão ao redor de ti, Carimbó? Nessa época, eu era vereador, né? Você vê aí, eu de blusa branca, calça jeans, próximo ao prefeito, na época, Valdivino Cabral, né? Esse aqui é o Zezinho da farmácia. Zezinho da farmácia, que hoje é presidente do Lions Clube, era vereador também na tua época. Presidente do Lions, né? E ele, na época, ele foi vereador. Também. Na legislatura, juntamente comigo. Esse outro pessoal são pessoas que trabalhavam prestando serviço na prefeitura e nesse momento aí, nós estávamos no Mercado Central, o ex-prefeito vistoriando obra e eu sempre ao lado dele, porque eu era muito próximo, um vereador do prefeito Cabral na época. Tu era o vereador, braço direito do Valdivino Cabral. Eu considero até hoje um dos maiores prefeitos de toda a região do Vale do Pindaré, né? Pelas tuas 3 gestões, por ter ajudado o Alexandre Dames a tocar, conseguiu a primeira eleição do Bringel e a reeleição do Bringel também, né? Exatamente. E aí eu lhe pergunto, e aí, é você já na Câmara Municipal? Onde que era a Câmara Municipal nessa época, Carimbó? A Câmara Municipal nessa época era ali na Avenida Alexandre Costa, né? Próximo à Prefeitura. Você vê que nós não tínhamos nem som, né? Falava mesmo no gogó. Era no gogó mesmo? Era no gogó e nesse momento eu estou na tribuna defendendo um dos muitos projetos, uma das muitas indicações que eu dei entrada e de política a gente vai falar no próximo bloco, porque eu vou falar cada projeto. Gente, foram 65 requerimentos em 2 anos de mandato praticamente. 65 requerimentos. Hoje tem gente que fica 4 anos e não bota nem 10. E aí você estava defendendo um desses 65 requerimentos. Eu estava justificando o motivo de eu estar entrando com esse requerimento. Eram quantos vereadores na época, você lembra? Na época, eu não lembro, mas acho que era 13 vereadores. 13. E você que acompanha a política local, era mais fácil do que hoje em dia ou era mais difícil? Ô Saulo, deixa eu me virar aqui para a câmera. Aqui, a 4 é toda sua. Exatamente. Naquela época, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse vereador, hoje, eu tenho certeza que você agiria diferente de muitos que têm mandato hoje.
naquela época, ser vereador era muito fácil. Não tinha vereador que tinha interesse próprio. Eu não quero dizer que hoje os santenenses são interesseiros, trabalham em interesse próprio. Mas naquela época, ser vereador com Cabral, prefeito, precisava ser bom vereador. Porque ele cobrava. Porque ele cobrava. Não era o vereador que cobrava o prefeito, não. Era o prefeito que cobrava os vereadores. Não era o vereador que cobrava o prefeito. O prefeito era que cobrava o vereador. E não tinha esse negócio de verba do Estado, da União. O dinheiro era arrecadado aqui mesmo para ser usado aqui mesmo, né? Os recursos eram mínimos, não tinha essa série de programas sociais, essa série de ministérios. Adventos, nós chamamos de adventos. Exatamente, não tinha, era muito difícil. O vereador tinha que legislar em prol da comunidade. Tá entendendo? Ser vereador com o doutor Cabral, ou é vereador, ou cumpre o seu papel, ou ele entra num desgaste muito grande com a população. Ele tinha a maioria da Câmara? Tinha a maioria. Cabral tinha a maioria? Tinha a maioria. Nos 3 mandatos dele, sempre teve a maioria? Sempre teve a maioria. E aí ajuda para governar, ajuda também bastante, né? Olha, não deixa de não ajudar, ajuda muito, porque o prefeito, quando ele é sério, o vereador também, ou é sério, ou a população vai pegar no pé dele, tá? Então, o doutor Valdivino Cabral, naquela época, tá certo? Eu, como vereador aliado dele, muito próximo dele, ele me tratava até como um filho dele, e era muito bom ser vereador com o Cabral. É tanto que muitos pedidos meus, ele atendeu, e eu estou muito feliz por isso, por ele ter atendido muitas indicações minhas no tempo que eu fui vereador, no período de 2 anos. Já que nós entramos por dentro dessa área da política, e eu quero que você lembre que o rádio a gente fala aqui com o microfone, é tranquilo. Televisão a gente tem que olhar para o público que está te olhando e matando a saudade do carimbó. Vida pública, vereador suplente, entrou 89 a 92, na última gestão do Cabral. Assumiu em 90, quer dizer, 1 ano depois da suplência ter sido diplomado, né? No Exato. lugar de um vereador pesado, que era o Geraldo Catingueiro, pai da Deusamar, pai da Josélia, né? Exatamente. Catingueira e pai dos Catingueira. A família Catingueira é muito importante no Vale do Pindaré. Ele sofreu um AVC naquela época, um derrame, né? E aí você, na suplência, você assume o João do Carimbó, vereador. Eu sei que eu tenho aqui 65 requerimentos não aprovados. E o aprovado, até hoje, está aí para quem quiser ver, que foi a construção do mercado do peixe no Bom Preço, não é isso? Esse foi o aprovado do Carimbó. Mas ele tentou botar luva para Gari, mais segurança para Gari, doação do terreno do cemitério naquela época, para poder evitar hoje o engarrafamento que está o São Benedito. Queria bola de futebol para os meninos que estavam fazendo os times de várzea. Tudo foi indeferido. Foi decepcionante os 2 anos de mandato como vereador e os 65 requerimentos que você não teve aprovado por egoísmo próprio, foi? Dos vereadores? Olha, Saulo, na verdade, os meus requerimentos, a maior parte dos meus requerimentos na época, de um total de 65 entre requerimentos, projetos e indicações, uma boa parte foi aprovada pelos vereadores naquela época, não executados, né? Não executados. Como, por exemplo, eu me lembro de 4. Eu tive aprovado um requerimento solicitando ao Poder Executivo que, junto ao governo do Estado, criasse o 2º Distrito Policial para atender o bairro Sabac e a zona rural do município de Santo Inês. Eu tive aprovado pela Câmara uma indicação para a compra de um terreno para a criação de um novo cemitério nas proximidades do bairro Sabac. Eu tive aprovado um projeto para a Prefeitura Municipal de Santo Inês servir aos garis equipamentos, botas, luvas, máscaras e atender com café da manhã, com pão com leite, pão com manteiga,
Para servir para os garis. Para servir para os garis. Tinha que ter luva para se Luva, proteger, para não bota. se furar com prego, Exatamente. com caco de vidro. E antes de sair para o trabalho lá da reciclagem, que ainda era na Adelaide Cabral, hoje é Jardim Magnólia, Exatamente. eles tinham que sair já com café reforçado para poder aguentar a jornada. É isso? Uma indicação minha. Foi passado? Foi aprovado na época pelos meus amigos vereadores, que eram vereadores comigo. Só que na gestão do Cabral, ele até atendeu, né? Porque eu era muito próximo dele. Depois, Cabral saiu da prefeitura e eu deixei de ser vereador, aí isso foi indo, e hoje, para ser sincero, eu não sei se esses garis ainda são atendidos dentro desse projeto nosso. Carimbó, ainda nessa linha política, foi marcado esses 2 anos como vereador e a cidade toda nunca mais esqueceu do seu mandato. O seu mandato foi marcado por muita polêmica. Você brigava muito pelo povo, ia para a tribuna, metia a boca aqui, xingava lá, cobrava colar, cobrava secretário. Essa história toda é verdadeira, é? Peraí, você vai me responder, sabe quando? Depois dos comerciais eu continuo com o grande João do Carimbó, vereador e maior comunicador de rádio e organizador de evento dessa região do Vale do Pindaré. Eu vou no comercial rapidinho para faturar, mas eu já volto com o nosso querido João do Carimbó. Clínica DMI, especializada em diagnóstico médico por imagem, conta com uma estrutura moderna e profissionais de qualidade. Mastologista, cardiologista, otorrino, urologista, cirurgião geral, torácico e oncológico e muitos outros. Além de laboratório. Ligue 3653-5676 e marque sua consulta. A clínica ideal para você realizar seus exames simples e completos. Clínica DMI, especializada em diagnóstico médico por imagem. Rua Frei Henrique, bairro Canecão, em Santa Inês. Não deixe os problemas de visão tirarem os melhores momentos da sua vida. Deixe a dor de lado e cuide da saúde dos seus olhos. Na Semana das Mães, as óticas Marília oferecem um presentão para a mamãe. Leve a sua mãe e aproveite consultas de vista por apenas R$30. Basta ir acompanhado do seu filho e de um documento que comprove a filiação. Saia de óculos novo e viva bons momentos ao lado de quem você ama. Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão. Alô, vovô, vamos fazer um secreto. Você dá confiança. Vem lá. Alô, vovô, faça um empréstimo na Yarogula Empréstimo. Credibilidade e confiança. Venha fazer seu empréstimo, faz 15 anos. E eu tenho 9. Aí minha mãe fica lá na Matriz, depois na Laranjeira. Venha logo! Olá, meus amigos aposentados e pensionistas do INSS. Venho convidar você para estar fazendo seu empréstimo na Yarogula Empréstimo. Trabalhamos com os seguintes produtos: portabilidade, refinanciamentos e margem nova. Você que recebe um salário e não tem nenhum empréstimo faz até de 11.600, isso mesmo. Além de você fazer o seu empréstimo na Yarogula Empréstimo, você ter credibilidade, confiança, você concorre a 15 prêmios, isso mesmo. Um lugar que tem o seu juro menor, credibilidade, confiança, ainda faz você concorrer a 15 prêmios. Venha fazer seu empréstimo na Yarogula Empréstimo, ficamos localizados na Praça da Matriz e nas Laranjeiras. Venha ser feliz, faça o seu empréstimo na Yarogula Empréstimo. Venha ser feliz fazendo seu empréstimo na credibilidade e na confiança de Yarogula Empréstimos. 15 anos em Santa Inês, aí trabalhando em prol de todos os aposentados, todos os pensionistas de Santa Inês, de Pindaré, de Tufilândia, de Igarapé do Meio, enfim, de toda a região do Vale do Pindaré, e agora também atendendo todos vocês aí de Zedoca, né? Aquele abraço a todos vocês, todos os telespectadores do Show do Bronca de Zedoca e todos os aposentados e pensionistas de Zedoca, de Santa Inês e toda a região. Olha, credibilidade, confiança e principalmente, viu? Eu e a Yara, nós estamos todos os dias no escritório para lhe dar o atendimento especial. E a nossa promoção é essa aí, ó, 11.600 para você, cliente aposentado e pensionista do INSS, amados, estimados aposentados e pensionistas do INSS. 11.600, você que já terminou o seu empréstimo, tá descansando aí 1-2 meses, já pode fazer conosco, viu? 11.600, ou então você que se aposentou agora,
nós já fazemos o seu empréstimo de 11.600. Agora você já tem um empréstimo, já está devendo, nós fazemos a sua portabilidade. Como é a portabilidade, Goulart? A portabilidade é assim, você já deve, né? Já está devendo. Vamos supor uma parcela de R$100. O banco da Iara, que agora é banco, era financeira, já era financeira e agora é financeira e banco. O banco YMP compra a sua dívida e você continua devendo aquela parcelinha de R$100. É bem legal explicar esse detalhe, que você continua devendo a parcela que você já devia. Só passou de um outro banco para o banco YMP da Iara, tá certo? Você continua devendo, parcelado aí em até 72 vezes e vai pagando aí tranquilamente no banco YMP, beleza? E você também, todo mês, você concorre aí, ó, vários e vários prêmios para você, cliente amigo. Olha só, são ventilador, ferro de passar, liquidificador, 10 cestas básicas e mais essa linda geladeira para você. Agora no dia 31 a gente vai sortear para você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau, gente! De volta com o nosso Na Boca do Lobo, de sexta-feira, com um convidado muito especial e muito difícil de entrevistar, porque é um professor da arte da comunicação. Eu lembrei de ti, domingo passado, foi o dia do comunicador, eu até citei o teu nome, citei o nome de Giovanni Macedo, do Daniel Trovão, das grandes vozes do Agamenon, das pessoas que fazem a campanha política existir em cima dos palanques desde o começo da primeira campanha. Praticamente que quando o Santenês vira Santenês, deixa de ser ponta da linha, Carimbó já estava em cima do palanque em Pindaré. É isso mesmo, Carimbó? Como é que foi o começo dessa locução em campanha política? Foi um acidente de percurso também? Ou você subiu, pegou o microfone e todo mundo queria que se apresentasse, todos os vereadores e prefeitos da região? Olha, na verdade, essa história de eu sair da política e me dedicar mais à locução em palanque, foi mais por paixão ao grupo político, entendeu? Como eu era considerado um locutor estrela naquela época, tá certo? Os candidatos aproveitavam para citar os comícios e dizer que eu estaria lá. Ah, tá. O principal não era o candidato a prefeito, o vereador, nem tanto o Zezico Cabeça da Matar, o Maluf na época, né? O Aito. Exatamente. O principal era que é narrado pelo João do Carimbó. Exatamente. João do Carimbó era o homem era a bola da vez. Então, Exatamente, época, né? era isso. E atenção, vai estar presente o nosso locutor fulano de tal dos Anzóis. E lá eu era obrigado a me apresentar, porque as pessoas me cobravam, né? E aí, cadê o João Carimbó? Não chegou, que não vai falar, o João Carimbó não vai falar. E aí eu fui pegando gosto e, Saulo, a política, ela é muito boa, mas ela decepciona muito as pessoas. Principalmente a pessoa que entra na política para servir a comunidade mais humilde, a comunidade da periferia, a comunidade do bairro, aquela mãe pobre, aquele menino pobre que não tem a merenda escolar. É muito difícil a gente fazer política pensando em prol da própria comunidade, e foi por isso que eu não alcancei os meus objetivos na política. Na realidade, você não alcançou, Carimbó, o segundo mandato. Foi, porque exatamente. O primeiro você foi extremamente polêmico. No seu primeiro mandato, o povo te elegia. Eu gostava muito quando você subia na tribuna, você levava aquela mesma altivez, né? Aquela mesma conhecimento de microfone que você tinha do palanque, você levava para a tribuna, né? Da Câmara. Eu levava porque eu estava ali, só para você ter uma ideia, de todos os vereadores, eu era o mais humilde. Como sou hoje, né? Eu era o mais humilde, então eu estava ali representando as pessoas mais humildes. Só para você ter uma ideia, quando eu saía para a rádio, que saía do meu programa, terminava meu programa, tinha um montão de gente na porta da rádio para falar comigo, cada uma com um pedido diferente. Quando eu ia para casa almoçar, tinha outras pessoas lá em minha casa. Aí eu almoçava e ia dormir um pouquinho para descansar. Quando acordava, outra turma. De tarde, era a maior luta. No programa da tarde, era o maior problema para mim entrar no estúdio da rádio, era gente de todo lugar, cada uma pessoa com um pedido diferente.
de solidariedade. Meu filho está doente, eu quero que você consiga isso, consiga isso. E eu fui ser vereador com esse intuito, né, de lutar pelos mais humildes. E lutei, desagradei muitos colegas na época e até cheguei a cobrar do doutor Cabral, que era prefeito, naquela oportunidade. E realmente eu me sinto feliz pelo o meu passado na política aqui em Santa Inês, Saulo. Carimbó, o Seba esteve conosco aqui com o Bronca, né? Uma entrevista, acho que você deve ter assistido, e ele falou que casa de vereador é gabinete, é verdade? Saulo. É tudo na casa do Seba, quer resolver na casa do Seba, era assim na casa do Carimbó? Saulo, eu fui muito famoso de 83 a 87. Eu vou te contar, só quem me conhecia naquela época via multidão de pessoas. Eu me lembro uma vez que eu fui em Pindaré-Mirim, foi obrigado a polícia fazer um cordão para mim poder encostar lá no meu destino, tá entendendo? Porque eu era uma atração muito grande. E aí, quando eu entrei na política, as pessoas tinham em mim o mais legítimo representante dos pobres naquela época. Tá entendendo? E realmente eu tinha que ser polêmico, eu tinha que ter discurso. Logo a gente tinha voz, como tem ainda hoje, não é? E aí eu tive que fazer esse trabalho e foi importante de qualquer das formas, porque eu me sinto bem defender os mais humildes. Tanto que, se houver oportunidade, eu disputarei eleições em 2020, com fé em Jesus. Espera aí, vamos repetir com calma, olhando para o teu eleitorado. Carimbó 2020. Exatamente isso. A decisão, eu estou pensando, analisando, está nas mãos de Deus. Ele é o guia maior do meu projeto. E eu acho que em 2020, se tudo der certo, eu disputo mais uma vez a eleição para vereador em Santa Inês. Então, pré-candidato a vereador 2020, fortíssimo, João do Carimbó, a voz que é conhecida em todo o Vale do Pindaré, porque não falar do Maranhão, que em algumas rádios que ele trabalhou, para quem não sabe, atingia até Imperatriz, São Luís, o pessoal escutava a voz do Carimbó longe. Carimbó, ao botar a mão assim, ó, no ouvido, e botar o microfone aqui na frente, é diferente o rádio da televisão que você vê hoje em dia? Olha, primeiro, esse costume eu não tenho. Eu trabalho com as mãos soltas, né? E o rádio mudou muito. O rádio mudou muito, mas ainda temos aqueles adeptos da comunicação de antes, que é o meu caso. Eu tenho 60 anos, eu nunca mudei o meu estilo de comunicar. Por que que eu me considero um locutor de rádio de audiência? Porque eu respeito o ouvinte quando ele está em sintonia comigo. Eu hoje, Saulo Gomes, eu tenho um programa de rádio na 92,1 de 7 às 9 horas da manhã, que é o Mistura de Ritmos, e todas as semanas eu faço uma promoção para dar prêmios para os meus ouvintes, e a cada dia é alguém me ligando, é alguém respondendo, é alguém me parando na rua, me perguntando: ei, eu escutei teu programa hoje, e quando tu falou naquela pergunta que tu fez, eu não entendi bem, porque a mulher estava me chamando, como é que é mesmo? E eu paro na rua para dar satisfação aos meus ouvintes, porque eu respeito muito, muito, mas muito mesmo, o ouvinte que eu tenho na rádio que eu trabalho hoje, é a 92,1. 92,8, 92,7, mistura de ritmo. Quer dizer que você dá, toda semana você dá brinde para os teus ouvintes. Amanhã... Os empresários que quiser mandar brinde para você fazer um jabazinho de chamar o nome deles, tem o valorzinho para eles mandarem também, né? Não. Porque toda rádio, toda televisão, para quem não sabe, tem que ter o patrocinador. Só para você ter uma ideia, Saulo O empresário que quiser anunciar hoje com o João do Carimbó, ele liga em que telefone, João? É 98155 8298. 8290 aí? 8298. 8155 8298. Vai aparecer na tela aí o telefone, o Marquinho tem aí, do João do Carimbó. E eu quero que você faça as suas considerações finais, João. Porque depois a gente vai ter uma surpresa, o pessoal já vai ver já. Saulo, antes de tudo, eu agradeço a oportunidade que vocês estão me dando e parabenizo a Produtora 2
por esse maravilhoso programa. Não posso deixar de enviar um forte abraço àquele que um dia foi, no linguajar de hoje, meu DJ, que é o meu querido irmão, meu conterrâneo, lá de Bacabal, Tiago Silva Campos, diretor-geral da TV Remanso. Tiagão, um abraço, meu irmão. Esse apresentador gosta muito de você. Pronto. Tá aí, vocês viram o que é João do Carimbó. Lógico que se eu for falar a história do João, com 30 anos de profissão, cada caos que ele tem aqui, a gente ia tomar um programa inteirinho. Mas não tem problema não. João, você hoje é, além disso tudo, né? Locutor, apresentador em palanque. O que você está fazendo hoje, João? Tu está fazendo organização de shows? JC Eventos. Exatamente, Saulo. Eu criei JC Eventos porque eu sempre realizo, dentro dessas atividades, como radialista, como locutor, a gente tem uma amizade muito grande, tá certo? Temos o comércio, todo mundo sabe quem é João Carimbó. Eu costumo dizer no meu programa de rádio que em Santa Inês, de cada 10 pessoas, 8 me conhecem. E é real, isso é verdade, queiram ou não queiram, de cada 10 pessoas, 8 conhecem o João Carimbó. E diante dessa circunstância toda, os artistas que a gente toca, os mais variados ritmos no programa, eles nos procuram. Rapaz, eu estou sem show, promove aí uma festa pra gente no interior, no povoado, aqui mesmo na cidade. Eu, ultimamente, tenho feito uns eventos para atender e colocar na mídia alguns amigos da música. Repito, já falei ainda agora, vou falar mais uma vez que gravei recentemente o DVD na Balada do Brega, com os bregueiros que são bregueiros, o CD e o DVD está aí na praça, e domingo agora eu realizo mais uma grande festa com a marca de JC Eventos. Estou realizando a nossa festa na Cabana Coisa Nossa, começando às 6 da tarde. Vou premiar a mulher mais bonita da festa com R$150, porque é o Dia das Mães, elas merecem. E vou também sortear vários prêmios. São mais de 10 prêmios que eu vou sortear nessa festa no Dia das Mães para as mulheres lá na Cabana Coisa Nossa. E entre as atrações tem o menino que eu chamo Gildean Marques cantando, entre outros sucessos, a música Oi, que é sucesso nacional. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Ô, paixão, Gildean Marques, pra você se apaixonar. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? E fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém, é esse dia aí, justamente esse dia, que eu não quero que aconteça. Então só amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém,
esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Procurando qualidade e pontualidade na confecção de camisas e fardamentos? Venha para a Malharia Santa Inês. Confecções e fardamentos esportivos, hospitalar e profissionais. Malhas especiais e super confortáveis. Somos especializados em confecções e fardamentos municipais e estaduais. Tudo com um precinho especial e uma qualidade superior. Ligue 3653-9355 e solicite seu orçamento. Malharia Santa Inês, conheça e se surpreenda. Na Rua Santo Antônio. Sábado, dia 19 de maio, a Cabana da Santa apresenta Eu sei que ainda sou o amor da sua vida. Caravana do Brega 22 anos. Em comemoração de 30 anos de música do cantor José Oniton, com grandes participações: Rony Costa, Cleiton Cardoso, Edésio Nascimento, Brito Júnior, José Oniton, Big Marte Forrozão, Diego Safadrão, Hilton Rai, Kátia Silene, Nonato Garganta de Ouro, Juruna e Andréia, Forrozão Vício e Simone Alves. Ingressos antecipados no Bar da Célia, Bar do Maranhão, Lanchonete da Azul, Comercial Mazinho e Bar do Magrão. É sábado 19 de maio, na Cabana da Santa. Caravana do Brega. Caravana do Brega. Essa é impossível perder. Apoio Super Gás Brás, distribuidora de gás no bairro Sabaque. Voltando com o nosso programa de sexta-feira, imperdível, Na Boca do Lobo. E agora, gente, eu vou entrevistar o lado político do programa. O lado político é quando você traz uma pessoa que anda nos meios políticos, conhece todos os políticos da região, faz com que as coisas aconteçam, né, por essa cidade e por outras cidades, Nilton Belo, Pindaré Mirim, Igarapé do Meio. E eu vou conversar agora com Reginaldo Oliveira, 44 anos. Reginaldo Oliveira, extremamente político, polêmico, bem conhecido dos meios políticos dessa cidade, ex-secretário de governo de governo municipal, viu? E a gente vai conversar, sabe com quem? Com o engenheiro agrônomo Regis Oliveira. Assim ele é conhecido no Vale do Pindaré, nasceu em Santa Inês. Bem-vindo, prata da casa, né, Regis? Bem-vindo, fique à vontade. Você está na sala da sua casa, onde você recebe os seus eleitores, onde você recebe o pessoal todo que vai fazer reunião política. Quando quer saber de política e vem para o Vale do Pindaré, procura o Regis. Não é isso mesmo, Regis? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, agradeço aí a
todos da 2 Produções, ao companheiro apresentador, meu querido Saulo. E estou em casa. Quem é Regis Oliveira? A pergunta que não quer calar. Infância, juventude, como é que é? A infância, onde nasceu, quem são os pais, quantos irmãos? Reginaldo Oliveira, evangelista, é meu nome de batismo. Sou filho de Santa Inês, nasci no Hospital do Beck, em 17 de março de 1974. Sou filho de mãe do interior, que com muito sacrifício criou 4 filhos. Durante essa época, minha mãe trabalhou no DNR e eu, na minha infância, durante os períodos de 8 a 10 anos, só em casa. Então minha mãe trabalhava o dia inteiro e à noite a gente recebia o carinho dela quando retornava do trabalho. Aos 13 anos de idade, porque antigamente, né, a gente trabalhava muito cedo, se dedicava a alguma atividade, trabalhava cedo e não é o que acontece hoje. Então, deixa eu perguntar, Dona Maria Oliveira, sua mãe, e o pai, como é que é ser filho de um militar do exército da época do 4º Beck, que era pesado, era ditadura militar quase, né? Era o período da ditadura quando você nasceu, né? Meu pai era Edivaldo Barbosa dos Santos, era conhecido na época como Cabo Jacaré, uma pessoa que é muito dedicada às atividades até hoje dele, mas hoje está aposentado. Na época foi uma pessoa que foi muito amigo, né, em Santa Inês, ajudou vários amigos, deixou um legado de amizade grande, que hoje, nos lugares que eu chego, os mais veteranos, amigos da cidade, me confrontam, falando da época, que ele foi uma pessoa muito boa, que ajudou várias pessoas do município, e isso me deixa feliz. Então, é isso que nos empolga a manter essa herança patrimonial de genética, o que o meu pai fez, manter as amizades, conservar as que já foram adquiridas no passado. Você foi criado no regime militar pelo seu pai em casa, você e quantos irmãos? 4 irmãos, uma irmã, a Rosivalda, né? Isso, Rosivalda. E mais 3 irmãos, quais são os nomes dos irmãos? Elisvaldo e Raimundo, que eles moram em Boa Vista hoje. Um mora em Manaus e hoje em Boa Vista, Roraima. Na verdade, Saulo, meu pai se separou da minha mãe ainda muito pequeno. Minha mãe foi a chefe de casa, comandou toda a família. E durante esse período que meu pai se tornou ausente, minha mãe foi que comandou tudo. Então, nesse período, eu como mais novo, né, eu sou o mais novo da família, eu passei a ajudar nos afazeres de casa, muito pequeno, estudava. A minha escola que eu estudei foi a escola 7 de setembro. Minha primeira professora, me recordo muito bem, da Maria Dalva, que é até a mãe do meu amigo Melo, que é o Cambão, conhecido em Missão Militar. Tenho um carinho enorme por ela. Minha segunda professora foi a Dona Aldinéia, que é a mãe do Dr. Pedro, ortopedista. Também gosto, me recordo muito bem. E assim foi a minha vida na infância, né? Antes de você ir para São Luís, você teve uma juventude muito agitada aqui em Santa Inês, Praça da Saudade, né? Praça da Matriz, idas para Pindaré para pescar com a rapaz. Como é que era essa história? Como é que era essa vida nessa época? Era diferente? Isso que a gente fala hoje, que foi o gostoso daquela época de Santa Inês. E a gente tinha essas brincadeiras que não tem hoje, né? Que hoje o mundo tecnológico evoluiu e roubou um pouco essa infância das crianças. Na época a gente tinha brincadeira no Sobe e Desce, perto da NR, nós tínhamos o Queen, ali que era do Assis Pinto, que aquele colar botava alguém para dar uma carreira na gente, para não estar bagunçando, molecada. Inclusive alguns hoje profissionais aqui da região, médicos, advogados, engenheiros que estão na região dessa época, são dessa época de infância lá. São teus amigos de infância. Quem hoje em dia está aí na atividade aí? Hoje em dia da atividade, nós temos o Dr. Bispo, que é advogado, nós temos o próprio Dr. Pedro, foi da época, ortopedista, foi da época de Praça da Saudade ali, nossa, de brincadeira. Pedrinho fazia correria contigo, é? Era ainda no jogo de bola, de peteca, de peão, na Praça da Saudade. Eu tenho o Tônio Derlan, que foi também da rua nossa ali, dessas brincadeiras de bairro. Eu tenho o Toels, que é delegado hoje
da Polícia Civil em Bacabal, do Delegado Regional, foi da nossa época de brincadeira de infância, e muitos outros, né, que não moram mais na cidade, mas que fez parte de uma infância que a gente sente aquela saudade hoje dentro do coração da gente, imaginar que não existe hoje essa infância tão sadia e tão harmônica que existia antes. Você começou falando que você começou a trabalhar com 13 anos de idade. Com o que, Regis? Você lembra ainda na época? 13 anos, que é para 44 são... Eu me recordo fazendo bem. uma continha aqui, são 21 anos atrás. Com 13 anos de idade, eu trabalhei... Meu primeiro serviço foi no Mercado Central. Fazendo o quê? Vendendo peixe? Eu trabalhei para o Comércio dos Pinheiros, eles foram os pioneiros aí no mercado do comércio varejista, ali de vender os produtos, e eu trabalhava arrumando as prateleiras, que é o que ele chamou de promotor de vendas hoje no mundo, na atualidade, né? E aí depois você foi trabalhar em quê? Depois eu fui trabalhar na ótica do Dr. Orlando, na fábrica de óculos do Juvenal, que na verdade é uma história bem engraçada. A fábrica de óculos foi um sonho do meu amigo Juvenal, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Juvenal. Ele foi uma pessoa que me deu muito apoio lá na época, eu começando a minha vida de juventude. O Juvenal começou a carreira dele no fundo da casa alugada ali, na época pequenininha. E o Dr. Orlando me conseguiu essa vaga para me aprender essa profissão, que era fazer o trabalho com lâminas de óculos, né, das lentes de óculos. Daí eu passei a trabalhar um período, estudava pela tarde, pela manhã eu ficava na fábrica. Mas a fábrica é todo tempo ligada à ótica do Dr. Orlando. Foi o doutor Orlando Oliveira, que já foi candidato a prefeito, já foi candidato a vereador, candidato a deputado, te botou na política com o Alexandre Dames nessa época ou não? Quando nesse período que eu estava já trabalhando com o Dr. Orlando, já estava com uns 2 anos, já estava com 17 anos, atendendo para 18 anos, e o Dr. Orlando participou nessa época aí da campanha, junto com, na época, o Dr. Cabral, tudo era um grupo muito bom, entendeu? E daí surgiu a oportunidade de uma vaga na Companhia de Água e Esgoto Maranhão, Caima. Ah, tá. A partir do Orlando, você já está começando com o movimento estudantil, etc., junto com o Orlando Mendes. A gente estava conversando. Você conseguiu com o Alexandre Dames uma vaga na Caema. Como é que foi a tua estadia na Caema? Olha, qual era a função que você fazia lá? Quando abriu essa vaga na Caema, foi uma indicação política do prefeito da época, Alexandre Dames, né? E eu trabalhei na Caema por um bom período, foi 3 anos na Caema. Lá desenvolvia o papel, o trabalho de leiturista de rua. Era muito bom, porque eu falei que eu aprendi a ver de casa em casa as necessidades. A gente chegava numa casa para fazer a leitura e cortar água. A gente via que naquela casa só tinha farinha, só tinha aquela água para misturar com a farinha. E a gente se sensibilizava com a situação e a gente acabava fazendo ali um manuseio, voltando, dizendo que a pessoa não estava em casa, para que pudesse não cortar água naquele momento. Então, a pessoa não comia a farinha seca sem a água, né? Água. Você tinha uns 15, 16, 17 não, anos eu nessa já estava faixa? Já estava completando 18 anos já. Ah, já estava completando. Você ficou 3 anos na Caema, fazendo diversos trabalhos, inclusive esse desagradável que é o corte da água, né? E aí você vai para São Luís do Maranhão e começa a cursar ensino superior. Por tua conta, Regis. Tua mãe, seu pai separado da sua mãe. Vivendo com dificuldade. Todos os 4 filhos trabalhando para ajudar a sustentar a casa com a mãe. Como é que é o Regis sair do seu reduto, onde nasceu em Santa Inês, e botar o peito aberto e correr para o mundo por 19 anos para ir para São Luís? Como é que foi? Pode lembrar dessa história e vale sentimento. Pode chorar, não tem problema não, história, viu? Eu choro quando eu lembro do meu passado. Foi assim, essa história dessa mudança radical, de estar trabalhando, de ter um salário no final do mês, achar que aquilo era importante demais no momento, porque eu tinha o dinheiro suficiente para me manter dentro da cidade, comprar minhas roupas, mas eu sofri um impulso maior diante de uma situação que eu passei dentro da própria Caema. Eu fazendo leituras na rua, andando, e cheguei muito suado. A gente suava muito porque era muito quente, a roupa era azul, um tecido grosso. A gente suava que o sal saía na camisa, porque não podia parar. No momento que você pegava o serviço, você tinha que fazer aquela rota toda. Eu fazia Bairro Sabac, Parque para Morar, que era um parque novo, estava começando na época, fazia o Canecão, Vila Militar e parte da Laranjeira. E tudo sem asfalto, uma coisa longe da outra. Tudo longe da outra. Tinha as pedras do Cabral na época, O cano passava distante lá, faltava água, reclamação grande. Eu não pago conta, não venho aqui, não faço leitura. Eu passava, deixava o problema para o governo resolver.
Aí, dessa época, eu cheguei suado na sala, tinha o meu amigo, finado Raimundo, que é irmão do Tom Gordo. Que foi uma pessoa que era o meu irmão de coração, o Clerc Marcolino, da Caema, da época. E eles me colocavam numa sala lá e eu, de repente, um engenheiro responsável me deu uma chamada na catraca bem grande, dizendo que ali era lugar para o pessoal de cima, não era lugar de leiturista, que o lugar de peão era lá embaixo, no meio do galpão. E aquilo me doeu muito no momento, eu baixei a cabeça e eu exercia um trabalho muito bom nessa parte de cima, porque eu ajudava a digitar os trabalhos dos postos, as leituras diárias dos postos. Eu sofri muito com esse momento, baixei a cabeça, mas lá à frente eu erguei a cabeça e falei, eu não fico mais nessa empresa. A partir de hoje eu vou procurar um meio de estudar. Eu já estava concluindo o 2º grau, eu tinha recebido uma bolsa, porque eu fui bolsista da escola, pela escolinha do município, que foi criada pelo Dr. Cabral na época, foi um dos mais belos projetos no esporte santanense que até hoje a gente colhe o fruto disso. Foram quase 70 alunos na época, e eu fui bolsista, estudei meu ensino médio. Minha vida, meu ensino fundamental todo foi em escola pública. Ensino médio até o 2º ano na escola Saneide, eu fui, na época, selecionado, existia uma seleção para poder entrar na escola Saneide, que era muito disputada na época, uma vaga na escola de Saneide, no bairro da Palmeira. Então teve um seletivo, eu fui o 5º colocado do seletivo e fui estudar. Mas aí Deus abriu as portas para a gente, como sempre abre. Eu conheci a escolinha de futebol e lá um dia o Ezequias Gomes, meu mestre Ezequias Gomes, com o técnico João Hiller, o amigo Bodó, falaram que eu gostava também de estudar e que estava querendo uma bolsa no comercial, porque era uma escola de referência na época, muitos amigos estavam lá. E aí o Dr. Cabral pagou 1 ano da bolsa lá, no 2º ano, que eu sei na metade do ano de 91, se não me recordo, e fui para estudar. No ano seguinte, Dona Isabel Malorão do Mês me deram a outra parte da bolsa, que eu agradeço muito a Dona Isabel, tenho um carinho enorme para ela, foi minha madrinha de formatura na época. Eu retribuía o carinho que ela tinha, a preocupação, porque ela dizia que eu gostava muito de bola, por ser atleta, que não queria estudar. E aí eu disse para ela que ela não se preocupasse e eu ia dar para ela uma alegria com os estudos. Quando eu saísse de Santo Inês, eu ia ter a notícia no jornal. Então foi uma luta no começo muito grande. Eu cheguei a São Luís, aí fui para São Luís de ônibus, retornei para Santo Inês novamente, com dificuldade. Aí foi que o meu amigo Elcio, que está em Bacabal, me fez um convite para morar na República do Estudante da UEMA, em Santo Inês. Em São Luís? Em São Luís, sem eu ter, no momento, um parente na cidade de São Luís. Aí não precisava pagar aluguel, já estava mais tranquilo, já conhecia a cidade da ilha, já estava matriculado. E aí como é que foi para chegar no engenheiro agrônomo em São Luís? Quantos cursos técnicos você fez para chegar no engenheiro agrônomo? Uma longa história. Pois pode contar essa história que a gente está aqui para escutar hoje. O Regis Oliveira. Eu fui para São Luís e quando eu cheguei em São Luís eu fui como visitante da casa, que não poderia ficar alunos que não fosse matriculado nos cursos da UEMA. Então chamasse CUEMA, Casa do Estudante Universitário da UEMA. Então eu fiquei agregado, eu fazia o tipo de office boy dentro da casa. Recado para deixar uma coisa no correio, tirar as coisas da caixa do correio, a limpeza na casa. E sobre se agradando de mim lá na época, eu fui começando a ficar. Então eu pedi ao diretor da casa na época, que na época era o Sr. Gilmar, que ele me desse 6 meses enquanto eu fazia o vestibular. E fui aprovado numa assembleia de 22 alunos. Eu recebi 21 votos, que o presidente não votou na época, e eu permaneci na casa. Regis, deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar. As tuas opções em São Luís para se formar baseavam-se na época das necessidades que existiam no Vale do Pindaré, Santo Inês, Pindaré região, ou simplesmente, porque tem gente que vai lá, faz faculdade de Direito e nunca vai ser advogado. Tem gente que faz medicina, 8 anos também não vira médico, vira outra coisa, né? Você, quando foi para lá, era o Regis que já queria fazer um curso superior só para ter o diploma, ou ele queria ser realmente engenheiro agrônomo, poder desenvolver nas fazendas aqui do Vale do Pindaré uma técnica diferenciada? Eu já fui decidido. Quando eu fui para São Luís, já fui decidido o que eu ia fazer. Eu sempre gostei de animais, trabalhava no campo, na terra, gostava de visitar a fazenda dos outros, a gente não tinha propriedade, mas com as minhas férias eu ia para o interior dos parentes, eu gostava da atividade. Eu já fui decidido
E também porque na época não tinha aqui, como até hoje, ainda não tem um polo bem estruturado de ensino superior de Santo Inês, que dê aí uma variedade de cursos. Eu sempre cobro isso com deputados que eu conheço, sempre eu converso, para que eles tragam para o EMA em Santo Inês o curso de engenharia agronômica, que é importante para a região, por Santo Inês ser o segundo maior rebanho do estado. O Santo Inês tem um potencial muito grande na agricultura e na pecuária. Eu sempre solicito. Então, na verdade, foi tudo isso. Foi esse conjunto de necessidades, né? Tá? E o desejo de se formar e atuar na área. Então, eu, na época em São Luís, diante dessa, fui prestar o vestibular. E quando cheguei em São Luís, eu fui para a República. Lá eu fazia as coisas, os deveres. E os próprios alunos que já estavam nos últimos períodos, 8º, 9º período, eram os meus professores. Eles tiravam as minhas dúvidas, tanto de biologia, química, porque lá, Saulo, lá na Caixa Dante tinha vários cursos. Os caras faziam vários cursos. Engenharia, química, biologia, medicina, faziam na UEMA, fazia medicina veterinária. Mas alguns deles depois migraram para a medicina da parte humana na UFMA. Então, eu tinha dentro da Caixa Dante, na verdade, um curso à minha disposição, com professores bons. Ela tirava todas as minhas dúvidas. Então, quando eu prestei o vestibular, eles disseram logo no começo, eles disseram que não restariam dúvida que eu passava, porque eu estava preparado, eu tinha estudado muito para o concurso, e fiz o vestibular, vim para Santo Inês, né, na época, e comentei com o saudoso professor Pedro Filho, que apostava muito em mim, ele e o professor Costa, foram dois excelentes professores aqui em Santo Inês, deixaram o nome, o legado deles hoje serviu para muitos alunos que não tinham condição de estudar aqui para a capital, mas com o ensinamento deles, com a coragem que eles nos deram, a gente conseguiu para São Luís e conseguimos vencer. Então é uma história de necessidade. A minha família não tinha condição de me manter em São Luís na época. A minha mãe, com todo o esforço, ela conseguia mandar comida, tipo carne nas bandejas, nas coisas, embalada através de amigos que para São Luís levava. Então, foi uma história de luta no começo, muito, muito difícil o meu começo em São Luís. Deixa eu saber, e a tua mãe trabalhando em que aqui para te sustentar lá em São Luís e mais 3 filhos aqui, nessa época? Minha mãe, ela começou a trabalhar no DNR, né? Na cozinha lá do Departamento de Estradas e Rodagens. Na época, o Dr. Cabral era o engenheiro de lá. E de lá, na época, ela foi para o Djalma Marques, né? Que era o Centro de Saúde de Djalma Marques, antigo, na época da gestão de João Castelo. Era muito amiga de João Castelo na época. Saudoso Biné Sabac, todo mundo ia lá por casa. Que na verdade lá em casa era um centro de reuniões de toda a base. Na época de Biné Sabac, era todo o grupo de conversão dos políticos. A maioria das decisões, e eu sentava e dava uma decisão lá, dizia, vamos fazer isso. Por lá, o Seba foi várias vezes na época, quando era pré-candidato. Me recordo que foi que Seba, meu grande amigo, lá atacava os bolsos dele lá para ele dar dinheiro para a gente comprar bombom. Então, foi uma época que ela foi para o Centro de Saúde. Lá ela atendia no Centro de Saúde, ajudou muitas pessoas no Centro de Saúde. Trabalhou lá por 30 anos no Centro de Saúde. E o salário que ela recebia era esse, que ela ajudava a gente lá com o aluguel de mais umas 2 casas que a gente tinha pequeno, ia mantendo a estrutura familiar aqui em Santo Inês e me ajudando lá em São Luís. Quer dizer, que sua mãe era uma guerreira e você também fazia seus bicos em São Luís para poder ajudar a se manter na faculdade, né? Nas faculdades, nos cursos, ele é formado em alguns cursos, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a formação dele. E já me explicou que o veio político dele, Biné Sabac, Seba, era, como é que é, Najib Aico do Bombom na casa dele, né? Saudoso Najib Aico, que faleceu em 94, deixou muita saudade no Vale do Pindaré. A minha pergunta para ti, e já você vai me responder, são perguntas polêmicas. A gente vai entrar na área política, já foi secretário de Ribamar Alves, vai me falar o que deu certo, o que deu errado na gestão de Ribamar, vai me falar sobre a atual gestão da família Bringel, primeiro do Robert Bringel e comparando com a atual gestão da Vianney Bringel. Ele é um cara, como eu falei para vocês, polêmico. Tenho acesso a muitos e muitos políticos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas se eu puxar agora, eu não vou ter os meus patrocinadores, o meu comercial. Eu vou no comercial faturar e eu já volto com tudo que tem direito sobre política com Regis Oliveira.
Mês de maio é mês de presentear sua mamãe. E o Bazar Ipanema tem tudo para você fazer a sua mãe feliz. Não perca tempo. Venha comprar um presente da sua mamãe no Bazar Ipanema. Aceitamos todos os cartões de créditos e parcelamos suas compras em até 6 vezes sem juros. Avisamos a você, cliente, que a loja ficará aberta no sábado o dia inteiro e no domingo ficaremos funcionando até o meio-dia. Lembrando que o presente da sua mãe é no Bazar Ipanema. Bazar Ipanema, o bazar do seu dia a dia. Mãe, só deu fruto. Chegou em Santa Inês uma solução inovadora para sua conta de luz. A LL Solar oferece a oportunidade de você gerar a própria energia através do sol. Pioneira no segmento de energia solar, temos o compromisso com pessoas e com o meio ambiente, fornecendo produtos e serviços confiáveis em projetos residenciais, comerciais e industriais. Seja sustentável e dê um up no seu orçamento. Visite agora o nosso escritório e solicite uma avaliação grátis. Avenida Palmeira, 187, bairro da Palmeira. LL Solar, soluções sustentáveis. Não perca as promoções na Semana das Mães do Paraíba. Todos os setores repletos de novidades para você presentear a rainha do lar. Para facilitar as suas compras, durante esta semana estaremos funcionando em horário especial, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas, sábado das 8 às 18 horas e domingo das 8 às 12 horas. Tudo parcelado em até 10 vezes no cartão Paraíba. E demais cartões. Compre e concorra a R$40 mil na promoção Mamãe Contemplada CDL. Você acha que seu patrimônio está seguro? Instale um rastreador veicular e garanta mais segurança para o seu patrimônio. Venha para Day Night e proteja o seu patrimônio com o novo serviço de rastreamento veicular para sua moto, carro ou caminhão. Em caso de furto ou roubo, encontre a localização exata do seu patrimônio através do nosso aplicativo. Ligue 3653-6635 e conheça nossos planos. Day Night, 10 anos, porque seu patrimônio deve ser protegido. Ela vem aí, o novo fenômeno nacional, MC Loma. Envolvimento de É domingo, dia 20, a partir das 19 horas, na Boate Bruts. MC Loma e as gêmeas Lacração. Participações Railson e Leidiane. DJs Weasley, Pedro The Best e Dionato Soares. É domingo, dia 20, na Boate Bruts. Ingressos com desconto na Central Bruts. Realização Bruts Eventos. De volta com o nosso Na Boca do Lobo de sexta-feira, daquele jeitinho que todo povo gosta. O pessoal gosta de gente polêmica quando vem aqui para desafiar o entrevistador e para aguçar a sua curiosidade. Estou com Regis Oliveira, uma pessoa extremamente polêmica no meio político da região, influenciado também por grandes nomes da política maranhense, por que não dizer do Brasil. Regis, vamos entrar logo na parte que o povo quer saber. O que você define como sendo política? A política é uma arte que a gente acaba se envolvendo nela, e dentro desses princípios que a política rege a política, nós pregamos, fazer o bem comum às pessoas. Porque o que eu vejo hoje como política, na realidade hoje do país, foge a tangente do que foi no passado. Porque a política no passado ela foi uma política voltada a ajudar as pessoas, ajudar a desenvolver as comunidades, ajudar a desenvolver os municípios. Hoje, o que eu vejo na política é uma política voltada aos interesses próprios. Então, o que eu defino como política hoje é a arte de você fazer o bem, você fazer acontecer, você ter atitude para resolver os problemas sociais, para que você possa desfrutar de desenvolvimento para o município, para as comunidades em qual você está inserido. Eu vou só aventar para vocês aqui por onde Regis andou. Ele teve, na época, o João Alberto era da Arena, né? A Arena que era do Sarney. E era de Cabral aqui na cidade. Então eu queria que você definisse em poucas palavras Valdevino Cabral Filho.
definir Valdivino Cabral Filho é como se fosse o pai da criação em Santo Inês, né? Uma pessoa que criou e projetou Santo Inês para o futuro. Então, que as grandes obras de impacto da cidade foram construídas por ele na época. O ginásio João Cambinha, a Praça Dona Zima, o Cecim de Santo Inês, e reforma de escolas, construção de escola no interior. E verdadeiramente, a prefeitura, a Câmara Municipal, verdadeiramente foi uma pessoa que projetou Santo Inês Futura. Terminou o trabalho do SEBA fazendo a rodoviária? E isso, outra coisa importante, se manteve como um político muito de linha centralizada, vendo de perto as ações do município, acompanhando todas as obras dos municípios. Eu, na época, Santo Inês, a prefeitura era muito visada, na época quando o Dr. Cabral veio para Santo Inês, por ser um lugar que todo mundo queria estar dentro para poder fazer as partilhas. E aí esse ciclo se acabou com ele. O negócio era repartir o dinheiro, não era fazer o crescimento da cidade, e né? Ele abriu o Santo Inês, mostrou para o Maranhão e para o Brasil que o Santo Inês tinha potencial de crescimento. Então eu não poderia esconder. Eu já fui contra ele politicamente, para a campanha de deputado, na época, mas assim por questões ideológicas minhas na época. Mas não posso desconsiderar que foi um dos prefeitos que mais trabalhou para o Santo Inês. Você foi do PDT filiado e foi secretário do PDT ou simplesmente já vinha acompanhando o PDT desde a época estudantil? Eu vim acompanhando desde a época estudantil. Depois, quando eu estive em São Luís, assim que eu me formei, eu me afastei do PTB. Depois, passei uns 2 anos longe da sigla. Eu estava com o Joaquim Aico na época, retornei para o PTB e em 2012, 2013 eu me filiei ao PTB. PTB. De Pedro Fernandes. Pedro Fernandes foi eleito já 8 vezes deputado federal de toda a região, inclusive aqui no Vale do Pindaré. Como é que foi a chegada no Souza Neto, atualmente PRP? Estou chegando no Ribamar, viu? Tá todo mundo esperando o Ribamar. Ele termina a parte política dele aqui na cidade de Santo Inês, em Ribamar, né? Isso. Mas vamos lá, Souza Neto. Souza Você fez a campanha de Souza. Foi sempre meu grande amigo, nos afastamos aí há 2, 3 anos, mas nunca mais deixamos de manter amizade por questões políticas, né? A gente também teve um afastamento, mas o Souza foi uma pessoa que ele me deu um cargo à emoção, me colocou no cargo de confiança dele, né, à emoção. No Hospital Regional. No Hospital Regional de Monção, onde eu fiz um trabalho que ajudei muitas pessoas em Santo Inês, todos os sabedores, pessoas que acompanharam, que tiveram lá presente. O Hospital Municipal na época estava em dificuldade, mas lá sempre a gente recebia. E eu vou perguntar para o Regis, Ribamar, como é que foi o Regis à frente da Secretaria de Agricultura? O que você diria, o que deu de certo e o que deu de errado no governo Ribamar Alves? Na pasta de agricultura, as gestões anteriores, o PA foi criado em 2003. Em 2003, somente em 2013, foi que o prefeito Ribamar Alves implantou o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E nós perdemos 10 anos de recurso, o município perdeu 10 anos de recurso. Por quê? Porque não houve interesse na época de quem estava à frente da gestão de ir lá cadastrar o município para que o município pudesse comprar dos pequenos produtores rurais a sua produção. Então houve essa preocupação do governo do Maus na época, e quando eu assumi a pasta, foi uma das recomendações da deputada Ana Costa, foi dizer para mim pessoalmente, cuide do PA e do PENAI como se fosse a horta da sua casa. Então eu chamei a minha equipe de trabalho, nós montamos ações. O que foi a primeira ação que nós montamos? Fazer o recadastramento de todos os produtores do município. Fizemos o recadastramento de todos os produtores, nós fizemos umas reuniões com o PA, com os produtores do PENAI, que é o Plano Nacional de Aquisição de Alimentação Escolar, que hoje em Santo Inês, está andando meio cambaleando, porque a licitação pública, na verdade, tem que se fazer uma chamada pública no município para que toda a associação de produtores tenha vez de participar. E essa chamada não foi feita, ela foi feita engavetada lá. Eu até reclamei que eu ia mostrar ao Ministério Público, que eu ia entrar cumprindo o Ministério Público, porque a chamada foi feita de toda maneira de irregular. Porque era para ter sido feita um convite. Esse trabalho dessas hortaliças que está aparecendo é todo o trabalho da equipe do Regis. Isso. São produção do doutor Fabrício, né? Isso, porque foi recebido aqui. Isso aqui era a central de alimento. Pêssegos novos da época, melancia, o que mais? Era distribuído nas escolas para merenda escolar. Merenda escolar.
que inclusive um dia nós fomos questionados aqui pelo Luiz fez um convite para que eu viesse ao programa esclarecer algumas coisas que estavam acontecendo com relação à merenda escolar e com relação ao matadouro municipal, que eu ainda vou falar um pouco sobre o matadouro. Então, dentro dessas ações, nós vamos fiscalizando as escolas, porque havia denúncia que não tinha merenda escolar e, na verdade, tinha frutas, tinha arroz, tinha feijão na merenda escolar do município. Na verdade, não era uma merenda escolar, era uma refeição escolar que tinha sido feita. Você estava me dizendo, Régio, que deu certo a questão do PENAI, do PAA. Inclusive, a Luana esteve conosco aqui, se eu não me engano, foi semana retrasada, ou semana passada, né? Sexta-feira passada, e falou que a bandeira dela ainda é o PENAI, ainda é agricultura familiar, aquela história toda, como deputada, como é que é? Pré-candidata à reeleição para deputada federal. Isso. E a minha pergunta é, dentro da gestão do Ribamar, e a pergunta foi, que não quer calar, o que você acha que deu certo, você está falando, agricultura familiar, e o que pode ter dado errado dentro da noção do Régio? Não estou falando do Saulo, do povo de Santa Inês, da noção do Régio. Saulo, às vezes a gente chama as pessoas de polêmica. Porque você saiu da gestão do Ribamar. Eu não sou polêmico. Você ficou 9 meses, foi? 9 meses. Como secretário? Como adjunto do secretário, Fabrício? Não, fiquei como secretário, assumi a como pasta como secretário. Eu distribuí 18 toneladas de semente no interior, que eu não conhecia toda a região, porque mudou muito. Conheci os integrantes de cada comunidade, distribuí 18 mil quilos de sementes. Abradei 1.170 hectares de terra, na época, o trator estava lá. O trator quebrado da gestão passada ainda, né? Ficou. E lá, como a gente tinha um conhecimento técnico de onde conseguir peças... A gestão passada é de Robert Bringel. Então, o que fizemos? Nós abradamos terras e demos um fortalecimento à agricultura familiar do município. Tá aí, eu estou mostrando aqui, ó. A agricultura familiar que não existia. Coisa que no passado ficou aquela situação de o produtor produzir e não ter a quem vender. Então essa situação foi um ponto positivo da gestão de Ribamar Alves. Nota? Nota 9. Para a agricultura. Para a agricultura não chegou ao 10 porque não deu tempo, né? Não deu tempo. Você saiu antes, com 9 meses só de secretário, né? E para a gestão como um todo de Ribamar? Ora, como a gente apresenta pontos positivos, há pontos negativos também de toda a gestão. Entendeu? O que eu sempre achei que eu falava e sempre questionava era... Falta do apoio do Estado, da União? Demais. O Estado, eu vou falar um pouco, para frisar aqui para quem está nos acompanhando. O Flávio Dino ajudou em algum momento a Secretaria na gestão da Luana do Ribamar? Quando eu tive à frente da pasta da Agricultura, eu procurei os secretários em São Luís várias vezes. Eu tenho uma pilha de ofícios enviados à Secretaria de Agricultura, à SAF, e negado. Mas como eles não tinham como negar o nosso caminhão do PA, porque era uma seleção a nível nacional, e eles não tiveram como, eles tiveram que nos entregar. Porque na época o prefeito não foi recebê-lo, eu tive que ir a São Luís com uma carta representando o prefeito municipal de Santa Inês. Eu peguei a chave da mão do governador e comprei dele. Eu disse, olhe para o Santa Inês, que Santa Inês faz parte do Maranhão e também me deu voto. Então, a gestão Ribamar Alves foi prejudicada também por essa questão. Pela questão do governo estadual e o governo federal. É tão tal que existe o seguinte, há um patrulhamento de máquinas que era para vir para Santa Inês nos projetos de lei, nas emendas, na verdade é uma emenda que foi feita, e foi bloqueado pelo deputado federal da oposição na época. Deixa eu te falar uma coisa, a questão. O Ribamar foi 10 anos deputado federal. Nesses 10 anos, ele chegou a arrumar alguma emenda para que viesse para Santa Inês? Porque sabe que o dinheiro demora. O Juscelino botou 10 milhões. Vai chegar talvez na gestão pós-Vianney. Pode acontecer isso. Né? Porque depende da liberação. O Juscelino é um de todos os deputados que tem em Brasília. Tinha alguma emenda do Ribamar que beneficiasse Santa Inês? Pindaré, eu sei que chegou a emenda dele, Monção, que pudesse ter ajudado a administração dele? Não, eu não tenho conhecimento de alguma emenda do deputado Alves, na época do deputado federal, porque eu não fazia parte da gestão, né? Ainda a gestão era uma oposição na época, né? Que era o prefeito Robert Bringel, era o gestor público. Mas pelo que ela apresentou para a gente, há várias emendas para Santa Inês que foram rejeitadas. Foram rejeitadas pelo presidente na época, pelo prefeito da cidade, pelo governador, por quem? Não, pelo prefeito municipal da época. Na época, Robert Bringel. Robert Bringel. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar, o povo quer saber. Nota final
das 4 anos de gestão do PSB, Ribamar Alves, 40 na cidade de Santa Inês. Eu vou dar uma média 7. Ó, uma nota boa. E Por que eu vou dar uma média 7? Por quê? Porque... Aí eu vou lhe perguntar, se 7 é para Ribamar, então no ano, né, meio ano de governo, que você ficou lá, 7 é uma nota boa. E a gestão da atual gestão de Robert Bringel com Vianney Bringel? Porque a família Bringel, ele está no gabinete com ela é a prefeita da cidade, eleita, ele ajuda ela, porque tem larga experiência, com 8 anos, né? A minha pergunta, você acha que as ações, vamos falar de Secretaria de Agricultura, que você desenvolveu em Ribamar, estão sendo desenvolvidas atualmente? Na pasta que eu ocupei, a Agricultura, não. Eles estão com... O gestor, o professor Raimundinho. Tem algumas questões que precisam ser melhoradas. Inclusive, foi essa cobrança que eu tinha feito da chamada pública, que tinha que ser bem esclarecida. Espera aí um pouquinho. Tu vai me responder essa nota para Vianney depois do comercial, que o povo quer saber. Eu vou, mas eu já volto, é rapidinho. Ih, olha o fogo, fraquinho, e depois sobra pra mim. Ih, tá acabando. Esse gás é fogo, ou melhor, não é mais, né? Ei, o que é isso? Ah, que serviço rápido! Esse é bom, hein? Na Supergás Brás eu posso confiar. Uma equipe treinada entrega o gás rapidinho e faz a instalação com toda a segurança. E modéstia à parte, mandamos bem na cozinha, né, parceiro? Só que todo o crédito do jantar vai pra Dona Joana. É mole! Supergás Brás. Ligou, chegou. Saiba mais sobre a epilepsia. Epilepsia é uma alteração temporária no funcionamento do cérebro e vai de pequenas crises até casos mais graves, podendo causar lesões cerebrais. O paciente experimenta sensações estranhas, ver ou ouvir de maneira diferente e movimentos descontrolados de uma parte do corpo, convulsão e até perder a consciência. Para tratar a epilepsia, procure tratamento urgente e evite riscos maiores. Procure o Dr. Patrick Lazzarini. Dr. Patrick Lazzarini Psiquiatria, na Mediclinic em Santa Inês. Um jantar com a família ou com os amigos. Uma explosão de sabores, com ingredientes frescos e um preparo mais do que especial. Borda vulcão, caracol e outras. Massa mais leve e de fácil digestão. Saboreie no conforto de sua casa, através do aplicativo Império STI ou ligue. Império Pizzaria, a melhor pizzaria da cidade. Rua da Raposa, Santa Inês. Delícia Vita traz até você uma suplementação de cálcio, magnésio, vitamina E, zinco e vitamina D3 em 2 produtos fantásticos, formando o kit da melhor idade. Alga litotânio. A alga é importante na estimulação das defesas imunológicas para casos de alergias, infecções crônicas, estresse físico e emocional, e com propriedades anti-inflamatórias, prevenindo e auxiliando no tratamento da gota, reumatismos, dores nas pernas, coluna, má circulação e outros. Delice Vita Cálcio. Todos os dias nosso corpo e órgãos consomem grandes quantidades de cálcio, magnésio e outros minerais para as mais variadas funções. Nosso corpo tem os maiores estoques de cálcio, sendo a maior parte nos ossos. E quando não encontra esses minerais nos alimentos, com o tempo provoca artrose, trombose, tendinite, bursite, osteoartrite, arqueamento da coluna, estresse, depressão, entre outros. Para ser fixado aos ossos, o cálcio necessita de magnésio e vitamina D3. Durante e após a menopausa, leva à progressiva perda de massa óssea nessa etapa da vida. Por isso, a ingestão adequada de cálcio e sua suplementação são indicados para o tratamento e prevenção dessas doenças. Não perca mais tempo. Adquira agora o kit da melhor idade com a consultora Marli Alves, em Santa Inês e região. Ligue agora para 99961-4300. Use o kit da melhor idade, porque sua saúde vale ouro. De volta com o nosso programa de sexta-feira, aquele programa politizado, aquele programa que está mexendo com toda a sociedade do Vale do Pindaré. Uma pessoa extremamente conhecida em Nilton Belo, Pindaré Mirim, em Bonção, a região que você vai falar de Regis Oliveira, aquele fortão, para não falar gordinho, né? Porque a gente é gordinho, chama de fortão, né? Eu estou com o Regis Oliveira, eu fiz a pergunta e eu vou repetir. Ele deu nota 7 para a gestão do Ribamar e foi secretário durante 9 meses na gestão do Ribamar. Eu queria que você me desse a nota para os 8 anos de Bringel.
já que a gestão da Vianney ainda está em andamento, né? 8 anos de Bringel, antecedeu a Ribamar. Qual é a nota que você daria para os 8 anos que ele ficou lá? Na média dos 8 anos, 6. 6 para Bringel, com 8 anos. Ribamar, com 4 anos, ganhou um 7 seu. Se você fosse secretário do Bringel, podia ter sido diferente, é? Poderia, se tivesse dado as condições, né? Porque o que acontece na gestão, você tem que ter o livre arbítrio do trabalho, você tem que ter as condições de trabalho. Isso a gestão Ribamar Alves me deu. Me deu toda a liberdade de trabalhar no governo. Coisas que não aconteceram nas gestões passadas, dos últimos 8 anos anterior a Ribamar. A agricultura familiar foi esquecida nesses 8 anos. Quando eu dou essa nota, eu me refiro a um conjunto de ações, desde a saúde, a educação. Eu não falo de asfalto, porque nós vivemos de asfalto. Nós temos dentro da comunidade, temos sim. Temos condições de ter um saneamento básico, mas não houve isso. Nós recebemos na gestão passada uma bomba do saneamento básico que está estourada até hoje. E esses processos vão andar desde a gestão passada até a gestão atual, vai pegar agora. Porque ela vai ter que existir uma prestação de conta. Ela começou lá no passado. Ela vai ter começo, meio e fim. Entendeu? Regis, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos mudar um pouquinho de Santenês, vamos lá para Newton Belo. Hoje você é assessor do nosso querido Roberto do Posto, também chamado aqui Roberto Mancha. Como é que está a gestão dele lá em Newton Belo? Olha, a gestão do Roberto está sendo uma gestão com pouco recurso. Você sabe que os municípios pequenos hoje sofrem muito com recursos, mas vem fazendo um ótimo trabalho. Na minha parte, relacionada à agricultura familiar, eu coordeno 2 programas da UPA e UPA do município. Inclusive, recentemente, o Roberto foi a São Luís, recebeu o prêmio como o 3º município que mais comercializou no PA no estado. Esse prêmio foi entregue dentro do palácio pelo governador. Eu não fui para esse evento, estava em outra atividade, não deu para mim ir. Mas o que interessou no momento, o que interessa para o momento da agricultura, é que Newton Belo vive um novo momento na agricultura familiar. Nós temos hoje em torno de quase 170 produtores cadastrados, dos quais 70 comercializam direto com o município. Então é uma renda extra que o município tem. Agora nós conseguimos mais dois PA para o município, que é um PA Conab, que já está em execução, que é do ano passado, e estamos com mais 2 projetos de compra no PA estadual e outro no projeto federal novamente. Ó, Regis, se eu pudesse, eu ficaria mais 2 horas conversando contigo, porque assunto com o Regis tem. E todo mundo está num grupo, né? Tem um grupo, os Pérolas está no outro grupo. Jogo aberto, inclusive, Jogo aberto, a gestora está também lá. O pessoal fala muito contigo ali, é muito bom. Você e o Carcará ali estão se pegando direto, não, né? A gente faz questões políticas, a gente não parte para tipo de direção. Lá é debate. Lá tem uma regra lá dentro do grupo que é debate. Sem ofensa moral, né? Agora, a gente que vê, tem uma visão das coisas diferentes, dos acontecimentos, porque eu sou cidadão do Santo Inês, eu fui criado no Santo Inês. Eu tenho um dever de fiscalizar o recurso público do Santo Inês. Eu tenho dever de cobrar do gestor público. E cadê o portal da transparência? Não tem esse sistema isso que eu cobrei. Eu postei ainda, no meu Facebook semana passada sobre a questão da licitação do lixo. Eu já cobrei lá na questão das fardas diárias, que tem diárias pagas no município, para pessoas que não são do município, que trabalham diretamente na gestão pública. Então eu comentei sobre isso aí, mas aí as pessoas interpretam pelo lado errado. Eu já entro pelo lado político ligado a Ribamar Alves. Eu não trabalho em Santo Inês hoje, eu tenho um escritório de assessoria hoje, técnica. Você é concursado, gente? Ele é concursado em Pindaré Mirim, trabalha lá com o Henrique Salgado e briga bastante também, defende a categoria dele, porque é concursado, tem estabilidade. Ele trabalha com o Newton Belo. Quais são as suas profissões, Regis? E também suas considerações finais. Diga ao público que está te assistindo se você é candidato ou pré-candidato a deputado ou quem sabe é vereador em 2020, que está precisando de vereador polêmico lá na Câmara, viu? E diga também qual é a sua formação para poder encerrar esse programa com chave de ouro. Eu sou concursado em Pindaré desde o ano de 2012. Eu participei da gestão passada de Valber e hoje estou com o Henrique Salgado, defendo a minha categoria de trabalhadores, defendo os produtores, que o que eu mais defendo na nossa região é a agricultura familiar. Então, eu estou implantando o PAIS, que é o Programa Agroecológico, Programa Agroecológico Integrado e Sustentável aqui na região. Suas formações, seus cursos de formação. Eu sou engenheiro agrônomo de profissão, eu tenho pós-graduação em administração e agronegócio rural, eu tenho vários cursos na minha área de piscicultura, zootecnia, projetos de pesquisa, agronegócio. A gente tem um escritório aqui em Santo Inês de assessoria técnica, onde nós temos uma carteira de clientes dos maiores produtores da região, mas nem por isso, por assistir os maiores produtores, os maiores pecuaristas, a gente deixa de dar assistência ao pequeno também. Suas considerações finais
o nosso tempo. Infelizmente, queria eu que não tivesse terminado. Eu vou aqui para frente para a gente fazer as considerações finais. Mandar um abraço. Sabe que gordo para levantar, a gente levanta meio mancoso, né? Que nos acompanham no momento, que estou hoje aqui no programa. Quero agradecer a E2 Produção, ao Saulo Gomes, um abraço, meu amigo Luiz Carlos, que deu a oportunidade da gente esclarecer algumas coisas dentro do município sobre as questões. Não é questão de ser polêmico, é porque a gente cobra as coisas para o nosso município. Então, eu quero que as pessoas interpretem de uma maneira diferente o que a gente está pensando, o que é o pensamento, porque a gente tem uma visão diferente das coisas, porque a gente pesquisa, estuda um pouquinho mais, mas nem por isso a gente é melhor do que qualquer outra pessoa que possa questionar. Eu apenas faço o meu papel de cidadão e cobro do município as ações que deveriam ter sido feitas até o momento. Regis 2020 para vereador ou Regis deputado agora em 2018? Em 2018 ainda não há nenhuma definição, mas 2020 nós temos candidatura. É importante, é importante. Nós estamos precisando do pessoal para polemizar, para sacudir a Câmara Municipal e fazer que o atual gestor, os gestores do Vale do Pindaré, tenham consciência que não é uma oligarquia, onde eles assumem o poder e só eles têm opinião, sem escutar a opinião de quem entende a opinião do povo. Esse é o objetivo nosso. Mais uma vez, convocando a todos os vereadores de todas as cidades que estão assistindo nosso programa, prefeitos que queiram vir aqui, candidatos a deputado estadual e federal, mas a fila é grande e a fila anda, né, Marquinhos? Tem que vir aqui se inscrever com o Marquinhos, vai ser passado uma série de perguntas para que vocês respondam, e se não responder com honestidade, não entra na boca do lobo. Vamos indo embora, e sexta-feira que vem, de novo, estaremos com mais um programa polêmico desse. Um abraço, pessoal! Ai, essa